Senhor meu Deus, neste momento eu oro por quem está assistindo este vídeo. Que o Teu Espírito Santo toque profundamente este coração. Abre os olhos espirituais, fala com poder, traz entendimento e que esta mensagem transforme vidas. Fala conosco através desta parábola de Jesus, não como uma história distante, mas como uma verdade viva que confronta, desperta e cura. Em nome de Jesus, amém. Existe uma verdade sobre a eternidade que poucos estão preparados para ouvir. Uma verdade tão poderosa que Jesus a contou em uma de suas parábolas mais chocantes. A história do rico e de Lázaro, ela não fala apenas sobre o céu ou o inferno, mas sobre o agora, sobre as escolhas que fazemos todos os dias e que definem nosso destino eterno. Nesta parábola, Jesus nos revela o destino de dois homens que viveram vidas completamente opostas. E através deles, Deus quer falar comigo e com você hoje, de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido antes. Prepare o seu coração, porque o que vamos descobrir juntos pode mudar tudo. Imagine um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. A Bíblia diz que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, roupas da mais alta realeza e riqueza da época. Todos os dias, ele dava festas extravagantes, banquetes esplêndidos. Sua vida era um ciclo interminável de prazer, luxo e autossatisfação. Para ele, o mundo girava em torno de suas vontades, seu conforto e seu status. Ele era o centro do seu próprio universo. Amigos, risos, música, abundância. Tudo parecia perfeito em seu palácio. Ele vivia para si mesmo, consumido pelo que possuía e pelo que podia desfrutar. Sua casa era um símbolo de poder e opulência, mas do lado de fora, uma realidade completamente diferente se desenrolava, ignorada por ele. Ele estava tão ocupado com suas festas que não enxergava a dor que estava literalmente à sua porta. Enquanto a festa acontecia lá dentro, do lado de fora, no portão daquela mesma casa, jazia um mendigo chamado Lázaro. Seu nome significa Deus ajuda, e ele era a imagem da necessidade humana. Seu corpo estava coberto de feridas, e sua fome era tão grande que ele desejava comer apenas as migalhas que caíam da mesa farta do rico. Mas nem isso ele recebia. Ele estava invisível para o dono da casa. As únicas criaturas que lhe davam alguma atenção eram os cães, que vinham lamber suas feridas. Pense na cena. Um homem sofrendo, faminto, doente, esquecido por todos, enquanto a poucos metros dali, a vida era uma celebração contínua de excessos. Lázaro representava todos aqueles que o mundo decide ignorar, aqueles cuja dor é inconveniente demais para ser notada. Aqui está o ponto central que muitos não entendem. Jesus não condena o homem por ser rico, nem exalta Lázaro por ser pobre. A riqueza em si não era o pecado, nem a pobreza era a virtude. O problema não estava no que o rico tinha, mas no que ele não tinha: amor, compaixão, misericórdia. Seu coração estava tão endurecido pela sua própria abundância que ele se tornou completamente indiferente ao sofrimento do seu próximo. Ele via Lázaro todos os dias, ao entrar e sair de sua casa, mas escolhia não vê-lo. A questão não era financeira, era espiritual. Era sobre um coração que amava a si mesmo acima de tudo e um coração que, mesmo em meio à dor, provavelmente confiava em Deus. Era sobre a presença ou a ausência do amor ao próximo o segundo maior mandamento. E então a morte chega. Ela não faz distinção entre ricos e pobres, palácios e portões. A Bíblia diz que o mendigo Lázaro morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de consolo e paz. Veja que belo detalhe. Ele, que foi desprezado na terra, recebeu uma escolta celestial. Sua partida foi honrada por Deus. Logo depois, o rico também morreu e foi sepultado. Para ele, provavelmente houve um funeral grandioso, com muitas homenagens e discursos. Mas o que aconteceu depois do sepultamento foi radicalmente diferente. Enquanto Lázaro encontrava descanso, o rico abriu os olhos no Hades, em meio a tormentos. A festa havia acabado. A realidade eterna, que ele ignorou por toda a vida, agora o confrontava de maneira terrível e irreversível. Agora, na eternidade, os papéis se invertem de forma dramática. Aquele que vivia em banquetes, agora está em tormento e sede. Aquele que sofria e era ignorado agora, está em um lugar de consolo e honra. Do meio de suas chamas, o rico ergue os olhos e vê ao longe Abraão e Lázaro ao seu lado. E então, aquele que nunca se dignou a falar com Lázaro na terra, agora clama por ele. Ele implora: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque estou em agonia neste fogo. Pense na ironia. O homem que negou migalhas a Lázaro agora implora por uma única gota d'água de sua mão. Ele ainda havia Lázaro como alguém para servi-lo, mesmo na eternidade. Mas a resposta de Abraão é devastadora. Ele diz: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida e Lázaro os males. Agora, porém, ele é consolado e tu atormentado. A resposta final de Abraão revela a verdade mais assustadora da parábola. O rico, em desespero, pede que Lázaro vá avisar seus 5 irmãos, para que eles não acabem no mesmo lugar. Mas Abraão responde: Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós, um grande abismo, uma separação eterna e intransponível, fixada pelas escolhas feitas em vida. Não há segunda chance após a morte, não há como cruzar de um lado para o outro. O destino é selado aqui e agora. Abraão completa dizendo que seus irmãos têm Moisés e os profetas, ou seja, a palavra de Deus. Se eles não ouvem a palavra, também não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. A porta da oportunidade se fecha com um último suspiro. Jesus não contou essa parábola apenas para nos assustar sobre o futuro. Ele a contou para corrigir o nosso presente. Todos os dias, Deus coloca Lázaros em nosso caminho. Pode ser um amigo que posta sorrisos nas redes sociais, mas está chorando por dentro. E você, ocupado demais, não percebe. Pode ser um vizinho que perdeu o emprego e está passando necessidade em silêncio, esperando por um gesto de ajuda. Pode ser um familiar, seu pai, sua mãe, seu filho, pedindo 5 minutos da sua atenção. Mas você está preso no celular, no trabalho, nas suas próprias preocupações. Pode ser um desconhecido na rua, uma pessoa em situação de rua que não precisava de dinheiro, mas de um bom dia, de um olhar que o reconhecesse como ser humano. O abismo não começa na eternidade, ele começa a ser cavado aqui. Toda vez que a indiferença nos vence, a pergunta que ecoa hoje não é o que vai acontecer depois que eu morrer, mas sim o que eu estou fazendo com as oportunidades de amar que Deus coloca diante de mim hoje. Senhor meu Deus, obrigado por esta palavra tão dura, mas tão necessária. Nos ensina a amar antes que seja tarde. Arranca de nós o veneno da indiferença, a praga do egoísmo, a dureza e o orgulho que nos impedem de ver a dor do outro. Que a história do rico e Lázaro não seja apenas uma parábola ouvida, mas um chamado vivido
em nosso dia a dia. Um chamado para enxergar quem sofre ao nosso lado, para estender a mão a quem precisa e para viver uma vida com propósito, um propósito que vai além de nós mesmos. Abençoa cada pessoa que chegou até o final deste vídeo. Cura as feridas, restaura os corações, fortalece a fé e desperta o amor em nós, que possamos ser as mãos e os pés de Jesus nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, não aguarde. Compartilhe este vídeo. Você pode ser um instrumento para mudar a vida de alguém hoje. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.